Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 23. Não levantarás falso boato, e não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria, para perverteres a justiça. Nem mesmo ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo, ou o seu jumento, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não aceitarás peita, porque a peita cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Outro sim, não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar em pousio, para que os pobres do teu povo possam comer, e dos que estes deixarem como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para a manhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho, e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda percebido diante dele, e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se, na verdade, ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os derrubarás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei na tua frente vespas, que expulsarão de diante de ti os heveus, e os cananeus e os heteus.
Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto algum com eles, nem com seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Porque se servires a seus deuses, certamente isso te será um laço. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora, capítulo 24. Depois disse Deus a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhe os ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim,
linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levantar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, de um ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos, a modo de flores de amêndoa,
com os seus cálices e as suas corolas, e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os 6 cálices e os 6 braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte.